Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que nosso Mestre Jesus nos abençoe. Estamos iniciando Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Estamos aqui ao vivo, transmitindo da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo, num programa que tem a finalidade de estudar todos os aspectos da educação na visão da doutrina espírita. E temos paz até o final aqui do nosso programa. E aí, na telinha, aqui do meu lado, já está aí o nosso querido amigo Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, gratidão a todos pelo carinho. Mais uma vez aqui nos reencontramos. Muita paz. Muito bem. Nós estamos hoje prontinhos aqui para fazer a segunda parte do tema O Amor aos Jovens, que tem por base um texto da educadora espírita Dora Inconte. Esse texto foi publicado aqui nesta obra, A Educação Segundo o Espiritismo. Olha aí na tela, direitinho, a obra da nossa Dora Inconte. E ela, então, nas suas abordagens, ela, então, fala sobre a questão da educação dos jovens. Portanto, a nossa abordagem, tanto já no programa passado, quanto no programa de hoje, é uma abordagem voltada mais para essa questão da educação dos jovens, da juventude, não especificamente da criança. Nós fizemos uma boa parte do texto da Dora Inconte e deixamos para o programa de hoje os dois últimos parágrafos do seu texto, onde ela vai fazer uma abordagem bastante específica a respeito do papel dos professores. Isso mesmo, do professor e da professora na educação dos jovens, na influência que o professor e a professora fazem em relação ao jovem, que ainda é um espírito em desenvolvimento nesta encarnação. Bom, Ronaldo, aliás, antes de passar a palavra para o Ronaldo, deixa eu lembrar aqui a todos que nós estamos ao vivo e que, portanto, você pode participar do nosso programa. Nossos canais de comunicação já estão aí na tela para a sua participação e teremos a maior alegria de receber o seu comentário ou uma pergunta, qualquer coisa que você aí nos enviar. Pois bem, então, Ronaldo, eu acredito que você vai querer iniciar fazendo um pequeno resumo, né, do que nós discutimos na semana passada, para, na sequência, realmente entrarmos aqui nessa parte final do texto da Dora. Acertei, não acertei? Perfeitamente. E eu já entro aqui nessa. Falta dois parágrafos apenas. Eu vou voltar nesse antepenúltimo aqui, que é mais ou menos um resumo que ela faz essa observação naquele que particularmente se dedica a uma carreira universitária, deve ter em espírito jovem e aberto, sentir-se bem na companhia da mocidade, compreender-lhe os anseios e dificuldades, saber conversar de forma igualitária, respeitando-lhes as manifestações e ter o ideal de ajudá-la, sem exigências, a encontrar seus próprios caminhos. Mas aí cabe uma reflexão. E nós? Como foi a minha vida acadêmica? Minha vida no ensino médio? Minha vida no ensino fundamental 2, fundamental 1? É uma reflexão, porque para que eu possa ter este pensamento, esta ação para com o outro, eu preciso fazer essa autorreflexão sobre como foi a minha vida em todas essas etapas pelo qual eu passei. Ou, Marcos, não tem nada a ver, me perdão, se não tem nada a ver, ficaria e ficará muito difícil eu poder fazer todo um trabalho da maneira que a nossa irmã coloca aqui, nessa autorreflexão. Eu preciso voltar ao tempo, porque nós conversamos sobre tudo isso.
falar da juventude, falar da mocidade, falar da infância, sem voltar à sua própria origem, é como se eu não tivesse passado por nada disso. Porque eu preciso trabalhar algo em mim, algumas frustrações que não vão terminar de uma hora para outra. Algumas até eu vou conseguir superar. Mas e aí, Marcos? Ou é uma visão tão quanto sem necessidade, é perda de tempo, é perder tempo em relação ao que emergencialmente se precisa fazer no processo de educação, como a Encontre coloca aqui? Bem, nós temos que entender que a reencarnação, que nos coloca de volta aqui ao mundo material, ao mundo corpóreo, ela tem etapas, olhando já a partir do nosso nascimento. A etapa da infância, a etapa da adolescência, a etapa da juventude, a etapa adulta, a etapa da madureza, são várias etapas. Todas elas são interligadas, não são etapas estanques, que você simplesmente vai deixar lá no passado porque já passou. Não. O que eu sou hoje, eu devo aos aprendizados, às experiências, etc., que eu comecei a realizar desde a infância. E é sempre bom, eu sempre digo que é muito bom recordar os tempos de escola, né? Os tempos escolares, é muito bom. Todos nós temos muitas histórias para contar, recordar várias questões com colegas, relação com os professores. E eu acredito que a maioria aqui vai concordar que aqueles professores que nós melhor recordamos, aqueles que mais marcaram a nossa vida escolar, acadêmica, foram justamente aqueles professores mais humanizados, foram aqueles professores que mais conseguiam nos compreender naquela etapa pela qual nós estávamos passando, principalmente na adolescência e na juventude. E, normalmente, foram professores e professoras que não esqueceram, que foram adolescentes e que foram jovens. Então, agora, adultos, muitos de nós nos tornamos também professores, educadores, não podemos esquecer que já passamos por aquela fase pela qual agora os nossos alunos estão passando. Eles estão agora na adolescência, eles agora estão na juventude. E aí você tem que fazer esse exercício de autorreflexão e lembrar das suas demandas, daqueles seus acontecimentos lá na época em que você estava desse outro lado, né? Que você que estava como aluno, e você queria que os professores dessem atenção, tivessem um nível maior de compreensão, que fossem mais abertos, e assim por diante. Ora, então, hoje, que você está adulto e nessa posição de educador e de educadora, você não pode esquecer disso, não é mesmo? Porque se você esquecer disso, você vai cumprir um papel que, na verdade, você rejeitava lá na época, você reclamava dos professores que estavam lá burocráticos, endurecidos, e você não gostava disso. Você gostava daquela professora mais aberta, que batia papo com você, ali para explicar as coisas, daquele professor que realmente se interessava também pelos seus conhecimentos, pelos seus questionamentos. Ora, então é uma reflexão que nós temos que fazer sempre. O Herculano Pires, nós já trouxemos, né, Ronaldo, essa fala aqui, né, quando ele faz a pergunta, por que nós adultos esquecemos que já fomos crianças? Mas vamos ampliar, né? Pegar bem uma pergunta, por que nós adultos esquecemos que já fomos jovens? Claro, biologicamente falando, eu não sou mais um jovem, mas espiritualmente eu preciso me manter jovem, ou seja, com a mente aberta, pronto para acompanhar a evolução, os novos tempos, que são novos tempos tecnológicos, novas demandas dessa juventude, pronto para aprender com eles e caminhar com eles. É o que a Dora Encontro coloca aqui no seu texto. Quer dizer, se você está aí como professor ou professora numa carreira universitária, e aí prioritariamente você trabalha com jovens,
você precisa saber acompanhá-los. Você não pode ficar parado no seu tempo. Não pode ser. Aí, se você fizer isso, você perde a comunicação. E ao perder a comunicação, você pode dar a aula mais maravilhosa que for, que não vai servir para praticamente nada. Então, realmente, essa reflexão é muito útil. Eu tenho muito boas recordações, algumas não tão boas, mas elas também são importantes, mas tenho recordações que me são muito gratas. Aliás, outro dia, vou confessar aqui de público, eu sou de São Paulo, capital, fiz o meu ensino fundamental em São Paulo, e eu estava aqui via Google, no Google Earth, estava lá, vendo a minha escola, que ela existe até hoje, né? Então, eu estava vendo aqui pelo Google, e eu estava olhando a escola, e conversando com a minha esposa, puxa vida, ela continua ocupando o mesmo espaço. Mas, por exemplo, olha só, agora que eu estou vendo aqui pelas fotos do Google, hoje a escola está toda murada. Na minha época era um alambrado, não tinha muro, né? Mas a entrada e saída dos alunos continua a mesma. Está no mesmo lugar, a portaria está ali no mesmo lugar. Sofreu, obviamente, as intervenções do tempo, está lá. E olha, se deixar, começa a contar um monte de história daquela época. Então, é muito importante, sim, fazer essa reflexão para termos uma melhor comunicação com esse público jovem de hoje. Marcos, a contribuição de Kardec, da doutrina espírita, nesse aspecto, e não vamos fugir aqui da hora encontro, não é isso, porque está no assunto. Mas o que a doutrina vem nos ajudar muito seria não só no aspecto moral que nos pede a espiritualidade, mas muito mais nesse aspecto também, principalmente da reencarnação, dessa avaliação, ou não tem nada a ver a reencarnação com esse processo de educação? Ivonete, muita paz, gratidão pelo seu carinho e sua atenção. De estarmos aqui juntos, aqui, eu e você agora, nessa discussão, nesse debate, nessa reflexão, Kardec, quando eu falo Kardec, falo na doutrina, não contribui justamente nesse aspecto dessa reforma, desse trabalho, dessa transformação íntima que temos de ter através da reencarnação, que é um processo de educação, porque nós voltamos a ser criança. Várias encarnações, vamos ser criança. Olha que interessante, que é justamente para que nós voltemos. É como se fosse a primeira vez, os espíritos falam isso. Como se fosse cada encarnação, como se fosse a primeira vez. Será que existe a reencarnação? Será que é isso mesmo? E com o passar do tempo, a infância, a adolescência, você vai tendo ou não alguns conhecimentos, porque as ideias são inatas. Nós já conversamos aqui, volta a nova encarnação, e mais uma vez, olha aí o que nós conversamos agora, o que nós estamos colocando essa reflexão em prática também como educadores, como professores, seja de qualquer área, ou na instituição superior, como na básica, não importa. Quando nós trabalhamos no campo da educação, nós precisamos trabalhar a vida. E para trabalhar a vida, nós temos que fazer perguntas, temos que fazer questionamentos. O Mário Sérgio Cortella, esse educador brasileiro, e ele confessa isso nos seus vídeos, nas suas palestras, ele não é religioso, ele não possui nenhuma religião. Ele não acredita na existência da alma e da vida após a morte. Ele fala isso abertamente. Entretanto, ao focar as novas gerações, ele faz uma série de perguntas, de questionamentos, que o Espiritismo já trouxe para nós desde a metade do século XIX. Como, por exemplo, quando ele pergunta assim, bom, quando nós nos formos, né? Ou seja, quando morrermos, o que vamos deixar? Qual é o legado que nós vamos deixar? Que gerações vamos deixar? E aí ele entra no campo justamente da formação moral, da questão da ética do viver. Então, sem entrar em religião, como você bem colocou, ele está lá filosoficamente fazendo intervenções que levam você a discutir a vida,
quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, se é o fim de tudo, se não é o fim de tudo, lá na morte. Essa questão da alma, ela existirá, ela deixará de existir. O Espiritismo traz a alma de dois pontos de vista. O filosófico, ou seja, pelo raciocínio lógico, chega-se à existência da alma, mas também pela ciência, a partir da observação dos fatos e dos fenômenos mediúnicos. Sim, mas o que tem a ver a reencarnação com a educação da juventude de hoje? Tem tudo a ver, porque a reencarnação é um instrumento pedagógico de Deus. E como nós aprendemos ao estudar o Espiritismo, as encarnações são solidárias entre si. Ah, mas eu não lembro de nada do meu passado, não sei quem eu fui, quando que eu estive aqui na Terra na última encarnação, se foi no Brasil, se foi fora do Brasil. Veja bem, você não recorda, porque esse conhecimento está em você. Você não recorda porque, apesar de manter a sua individualidade, você está no contexto de uma nova personalidade. E para que você possa dar continuidade ao seu progresso intelectual e moral, você tem esse esquecimento temporário do passado. Embora suas tendências revelem um tanto quanto quem você é e o que você andou fazendo aí em vidas passadas, porque é a bagagem que você está trazendo. Essa bagagem, normalmente, o espírito revela na infância, que são as suas tendências, a sua inteligência, a sua moral, tudo isso começa a revelar. Claro, ele recebe a influência da educação atual, uma coisa vai se misturando com a outra, mas a verdade é que a nossa personalidade, ela não é desenvolvida apenas e tão somente nesta encarnação. Ela já vem vindo sendo desenvolvida. E lembrando, né, Ronaldo, que tem o planejamento reencarnatório. Ou seja, quando estamos no mundo espiritual e somos anunciados que temos que iniciar a preparação para a próxima encarnação, nós, normalmente falando, claro que existem variantes dentro disso, mas normalmente nós vamos nos engajar nesse planejamento, nesse processo, e vamos construir, junto com os espíritos superiores, como será a nossa próxima encarnação. Inclusive, vamos fazer escolhas disso e daquilo, o que queremos mais desenvolver, o que precisamos melhorar em nós. Tudo isso vai ser planejado nas suas linhas gerais, porque o nosso livre-arbítrio ele tem que ficar livre, né, para a nossa atuação aqui na Terra. Por isso que o Espiritismo, em educação, nos lança com um olhar além do biológico, porque é o olhar espiritual sobre o ser espiritual que nós somos, almas ou espíritos imortais. Perfeito. Então, você acaba de colocar aí nessa observação justamente o que ela coloca aqui, e no finalzinho é ter o ideal de ajudá-la, ajudar a juventude, ajudar a adolescente, ajudar a esses jovens, sem exigência, a encontrar seus próprios caminhos. E aí é que é a beleza. A minha experiência, a nossa experiência, elas são diversas. Nunca vão ser iguais. O que é igual é o que é bem, o que é mal, o que é ético, o que é moral, o que é imoral, o que é bom, o que é ruim. Não é o que é bom para mim, o que é ruim para você. Pode ser bom para você ou ruim para mim. Não, não é isso. O aspecto que se fala realmente é moral, é a regra do bem proceder uns com os outros. Valores são valores, não é inversão de valores, é uma outra história. E aí fica, como ela diz aqui, essa indispensável e afetuosa dedicação do professor aos seus alunos, de qualquer idade. Olha que interessante. De qualquer idade. Tem aqueles que estão aprendendo a ler agora e estão aí na nossa idade e precisando ler e escrever, aprender, resolver a situação que não conseguiu fazer a sua formação básica, nem superior, mas estão aí estudando à noite. Enfim, ele diz, não exclui a autoridade moral, olha aí a autoridade moral, que deve possuir sobre eles.
Mais uma vez aí, Marcos, falando da autoridade moral, quantas vezes nós falamos aqui desse aspecto, da moralização, e mais uma vez repetindo, moral é a regra do bem proceder uns com os outros, o que eu faço, preconizada, ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, exemplificada por Ele, que nós ainda deturpamos. Escutamos muito aí falar, eu e Marcos temos 25 anos só de ONG aí, andando por esse Brasil, várias cidades aí, e tudo dizendo, falando, infelizmente, alguns, uma grande maioria, vamos colocar assim, falando que isso é uma utopia, isso não existe, enfim. Mas isso aí, isso não dá certo, mas não dá certo, nunca tentou. Assim como Jesus fala em amar-vos uns aos outros, está ultrapassado algo que nunca foi feito, nunca se tentou fazer ou não se tenta, poucos são os que estão fazendo. Aí, Marcos, é o que ela coloca, essa autoridade não se impõe, que é o que mais nós temos visto também, a imposição mas se conquista pela dignidade, pelo exemplo, pelo amor, pela seriedade com que o mestre exerça seu sacerdócio. E isso Jesus também colocou, por que me chamais bom? Bom, só o Pai que está no céu. Mestre, sim, este disseste bem, este eu sou. Não implica tão pouco em relacionamento formal, é muita formalidade também que nós vemos, Marcos, e que acaba perdendo a beleza dessa informalidade. Quando se fala em informalidade, é ver o outro, se colocar no lugar do outro, tentar um diálogo franco e aberto, lembrando que você também já passou por aquelas fases. Não implica tão pouco em relacionamento formal e distante. A aproximação amiga, o diálogo franco não diminui, ao invés, aumenta o respeito mútuo. Isso eu falo, por exemplo, hoje mesmo entrei numa sala do ensino médio, faltou um professor, pediram que eu desse uma aula. Aí, Querinho, puxa, por que você não dá aula para a gente? Eu não sei, eu falei, não, eu estou aqui eu sou só o quebra-galho. Então, dei mais uma vez uma aula de reflexão, uma aula filosófica da vida, de pensar. Vocês já sabem o que vão fazer, tem ideia da formação de vocês, então dei algumas dicas, falei, fui pontuando, como especialista que sou, psicopedagogo, eles ficaram maravilhados, porque trazer eles uma realidade. E vocês estão indo para onde? Vocês sabem para onde estão indo? Aí um levantou, eu estou indo para casa. Está indo para casa? Como é que você sabe que você está indo? Aí brinquei também. Aí ele, não, Tinei, você está falando, não sei, o que vocês acham? E entrando para que eles possam compreender, Marcos, essa visão de vida. Porque eu percebo isso. Nossos alunos, nós, vamos nos colocar também, estamos indo para onde? Eu levanto de manhã, cumpro as minhas obrigações, faço as minhas necessidades normais, vou para a escola, trabalho, e volto, estou cansado, e levanto de manhã, mesma coisa, de segunda a sexta, aí acordo, tiroteio, porque houve uma situação, uma operação no morro tal, porque o governo tal. Nós estamos vivendo uma mesmice e vamos enxugar o gelo com pano. Vamos tentar enxugar o gelo, mas o gelo nunca vai secar. E fica nisso. Mas, de fato, uma educação que nós estamos aqui debatendo, reflexionando o tempo, nessa reflexão de todo nós, levando a luz da doutrina, como levar o ser humano a um porto seguro, olhares perdidos no horizonte, é o que nós observamos ainda, em pleno século XXI, diante de tantos precursores que nós temos, diante de tantas escolas, já falamos aqui até no Saibaba, fazendo lá o seu trabalho. Marcos, o que está faltando ainda para que possamos despertar que o caminho da educação é dos valores? Voltando ao assunto, vamos desenvolver a intelectualidade na sua formação profissional, porque precisamos, mas não podemos nos esquecer que estamos lidando com seres humanos. A afetividade, o sentimento, se colocar no lugar do outro como médicos, enfermeiros, engenheiros, garis, porteiros, inspetores, enfim, nós somos seres humanos. E ainda, Marcos, permanecemos numa deturpação educacional que não trabalha esse aspecto moral e esse aspecto ético. Perdão aqui,
Sabemos que há escolas, que há instituições de todos os lugares do Brasil e do mundo que fazem esse trabalho, mas que é como um trabalho de formiguinha ainda, porque precisamos, de uma vez por toda, mostrar, a situação mostra possível. Você liga a televisão, mostra a nós que algo precisa ser feito de fato, e não enxugar gelo, como nós estamos observando. Tudo isso que você falou, Ronaldo, nos faz aqui reforçar o que a Dora Encontre coloca no seu texto, que professores e professoras precisam ser mais joviais, precisam ser amigos dos alunos, sem perder, obviamente, ela coloca muito bem isso no texto, você também reforçou isso, sem perder a autoridade moral. Que muitas pessoas, inclusive, infelizmente, professores e professoras, confundem a autoridade com aqueles famosos dizeres, né? Quem manda aqui sou eu. A autoridade aqui nessa sala sou eu. E vai por aí afora. Todos nós conhecemos isso. Isso não é dos antigamente, é de hoje também, porque isso ainda acontece muito. Mas essa não é a verdadeira autoridade. Porque a verdadeira autoridade é a moral. Ou seja, que você, através das suas atitudes, das suas falas, do seu comportamento, dos seus exemplos, você mostra realmente uma superioridade que é moral, espiritual, e que os jovens vão respeitar. Porque eles vão ver em você um ícone, um bom exemplo, alguém com quem eles podem contar, que eles podem chegar junto, que podem conversar, alguém que faz eles pensar. Isso é muito importante em educação. Não dar essas coisas de mão beijada, não, mas fazer pensar, que chega para o aluno, por exemplo, aqui, né, um curso do ensino médio à noite, um jovem que já trabalha durante o dia, que chega, que ganha, no máximo, aí um salário mínimo, né, e chega cansado, tá, e você chegar para ele, enquanto professor e professores, e aí, como é que está? Algum problema? Precisa de ajuda? Tá tudo bem? Eu me recordo aqui, de vez em quando eu lembro dele, ele já deve ter desencarnado, porque foi na época do ensino médio, e era o professor Walter. O Walter era professor de história. Ele gostava muito de história, mas ele era muito jovial, ele era muito amigo nosso também. E o Walter gostava muito de brincar, às vezes, conosco, cruzava conosco dentro da escola, principalmente, né? Nós tínhamos o pátio com a quadra, e lá no fundo é onde ficava a cantina, uma série de outras coisas dentro da escola. E sempre que ele cruzava assim conosco, nesse recinto, ele já vinha logo para nos abraçar. E aí, quem vai pagar o meu café? Põe a mão nesse bolso aí, vocês já trabalham. Aí nós brincávamos com ele e dizia, ô, Walter, está na hora de você pagar o café para nós. O quê? Vocês vão pagar para mim um café? Quantos vocês são? Não, a despesa é muito grande. O professor não ganhava tudo isso, não. Ficar pagando café para vocês, seus marmanjos. E ele brincava conosco. E as aulas dele, então, eram uma maravilha, porque ele sabia comunicar, ele questionava. Não, mas nós perguntávamos para ele, ele devolvia com uma outra pergunta. Né? Olha, o que você acha? Naquela época não tinha televisão, não tinha luz elétrica, né? Não sei o quê. Não, bom, isso é verdade, né, Walter? Olha, gente, tem que sair do hoje. Hoje o contexto é diferente. Então, o professor não pode perder isso. Esse jeito do Walter não tirava dele a autoridade moral, porque nós tínhamos muito respeito a ele, porque ele era nosso amigo. Era a pessoa que se interessava por nós. Eu fiz o ensino médio na época da ditadura militar, né? E algumas coisas pesavam sobre a escola, e nós percebíamos isso, embora não tivéssemos a noção total. E ele chegava para nós, e aí realmente ele era uma pessoa séria, e falou, gente,
a situação hoje e tal, não sei o quê, papapá, e ele entrava nesse assunto. Agora, nós temos que entender isso, que esse é todo um contexto histórico e social, né, que vem desembocar nessa situação que estamos vivendo hoje e tal, e realmente ele mantinha essa sua autoridade. Estou dando esse exemplo do meu querido professor Walter, lá do ensino médio, porque tem que servir para todos. Professor que é só burocrático, que apenas cumpre com a sua obrigação, e eu já ouvi isso muitas vezes, né? Estou aqui para cumprir a minha obrigação, não sou pago para fazer mais do que eu já faço. Isso daí, já estamos cansados, né, Ronaldo, de ouvir essas coisas. Mas você é um educador. Você entrar para o magistério não é só para cumprir carga horária e ensinar conteúdos que lhe são exigidos por lei ou pela Secretaria de Educação. Você, mais que professor, mais que professora, você é um educador, uma educadora. Está lidando com espíritos reencarnados, jovens, mas ainda em desenvolvimento. E adquirir conhecimento vai muito mais além do que receber informações. Porque você adquirir conhecimento significa construir esses conhecimentos, avaliar e reavaliar esses conhecimentos, para ser você mesmo com a sua opinião. E não é, Ronaldo, nós não temos assistido isso na maioria das escolas. Você fez bem, que você fez a ressalva. Sim, existem escolas, existem professoras e professores que estão tentando fazer isso, mas na massa geral, realmente, infelizmente, nós não temos isso. Não vê, porque o sistema governamental de todas as épocas, o sistema ele é engessado. Ele faz essa politicagem dentro de uma política como se fosse correta. Eu falo isso e aí é a nossa praia, não tem como fugir, e você sabe disso. A LDB está sendo rasgada. O BNCC, que foi feito agora, também está sendo rasgado. Ela está sendo cumprida em parte, mas eu, na segunda parte, praticamente não se vê essa participação, essa praxe educativa como pede. Os projetos que tem, o próprio plano curricular está aí, os PN. Marcos, não vemos na prática o que pede a lei. Ela é engavetada. Então, ela fica engessada, seguindo. Me veio agora à mente o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Está aí um exemplo. Para quebrar algumas barreiras e paradigmas, não é fácil. Quem viu o filme lembra. Quem olha assim pensa que ele está quebrando. Não, ele está tentando levar esses jovens ali engessados. Ele rasga a página do livro, ele sobe a mesa, para que a gente comece a descortinar alguma coisa diferentemente. E é o que ela fala aqui. Ele leva por um lado bom, depois tem até o suicídio, se não me engano, dos alunos, não é isso? Olha só como o filme é atualíssimo. É atualíssimo, está aí, é bem atual. E ela fala aqui, é preciso cuidado. Porque há professores e mesmo pais que pretendem demonstrar esse amor à juventude, tornando-se tão ou mais leviano e inconsequente que seus alunos e filhos. Querem conquistar o seu afeto ou sua atenção à custa de piadas inconvenientes, partilhando material pornográfico, participando de aventuras amorosas, no caso de professores, inclusive relacionamento com estudantes do sexo oposto, ou até do mesmo sexo, comportando-se, enfim, sem nenhuma dignidade moral. Esses estão muito longe de sua tarefa educativa e não merecem nem mesmo o nome de professores, pois usam de sua influência sobre os jovens para satisfazer suas paixões inferiores. Responderão por esse gravíssimo desvio. Marcos, está aí. E é o que temos visto. E é o que temos presenciado. E aí fica um chamado
o que estamos fazendo, não só da educação, mas com essa geração que já é a geração do futuro que nós falávamos lá atrás. Que a geração do futuro ainda são os que estão no ensino fundamental 1, na infância ainda. Porque os que já estão no ensino fundamental 2 já são aquela geração do futuro que é hoje, que nós falávamos. E o que estamos fazendo com eles? É isso aí? Piadinhas, partilhando material pornográfico, levando, distorcendo, afirmando que isso é que é o certo. Quer dizer, que leitura eu posso fazer a partir de agora do que nós estamos presenciando para essa geração que está vindo aí, que nós acabamos de falar. Lá atrás, Glória, Maria, Elizabeth, o que falta para educar os jovens com uma educação mais ativa no campo das ideias nobres, quando a escola pública e privada só pensa em passar o ano e os primeiros lugares? Justamente, Elizabeth, que nós estamos falando. Faz parte o processo cognitivo do desenvolvimento, dos conhecimentos, de todo o conteúdo, isso aí faz parte. Não só isso, mas enquanto ainda permanecemos nesta situação, sem o desenvolvimento da afetividade, do sentimento, da formação do caráter, dos valores, estamos fadados ainda, como eu vinha dizendo antes, a esse norte que nós lá atrás já presenciamos hoje e amanhã. Mas ainda há tempo dessa mudança, dessa transformação, nessas reflexões que a própria doutrina nos traz, adora encontro. Olha, Marcos, eu não sei de qual o ano que é isso aqui, mas está bem atual, atualíssimo. E aí, ratificando o que ela diz aqui, fortalecendo o que ela está dizendo, esses estão muito longe de sua tarefa educativa e, olha só, e não merecem nem mesmo o nome de professores. Ela nem colocou educadores. Olha que interessante. De professores, que é uma outra discussão que tem sobre professores e educadores. Mas o nome de professores, pois usam de sua influência sobre os jovens para satisfazer suas paixões inferiores. Isso aqui é muito grave. E, até respondendo aqui para a Elizabeth, o que falta para as escolas e para os professores é trabalhar a educação moral. Mas por que isso não é trabalhado? É que trabalhar a educação moral mexe conosco individualmente. Nós temos que entrar na área comportamental, discutir os nossos valores e os nossos comportamentos. E a maioria não quer saber disso. Ele quer apenas e tão somente cumprir burocraticamente o seu papel profissional de professor e de professora. E o resto ele quer jogar por conta da família, do governo, da sociedade, como se ele não fizesse parte da família, como se ele não fizesse parte da sociedade, e como se não fosse ele que escolheu os governantes através do voto. E isso é transferir responsabilidades e querer se isentar de todo esse processo social que estamos vivenciando nos dias atuais. Enquanto a escola estiver fechada sobre si mesma, enquanto os professores não quiserem encarar de frente a questão da autoeducação, do autoconhecimento e do poder de influência que eles possuem sobre as crianças e os jovens, nós vamos continuar a ter 1000 problemas que estamos vivenciando no cotidiano aqui da nossa existência. Você colocou muito bem, Ronaldo. Basta ligar a televisão, basta olhar o noticiário pela internet. Nós estamos sendo avassalados por 1000 problemas de toda ordem. Mas os educadores não se mexem. E aí, lembrando o nosso querido
José Pacheco, né, o professor José Pacheco, quando ele também indaga. Mas diante de todos esses problemas, diante da chamada falência da educação, né, com um número incrivelmente enorme de semi-analfabetos, de analfabetos funcionais, onde estão os pedagogos, que deveriam ser os pensadores da educação? Porque temos coisas maravilhosas na legislação, nas diretrizes educacionais, e as escolas continuam na mesma mesmice de sempre. Nós espíritas, e você, Ronaldo, já deixou bem claro, nós não combatemos a educação intelectual, o desenvolvimento cognitivo, não, porque isso é necessário. Nós só vamos chegar à perfeição quando nos aperfeiçoarmos intelectualmente e moralmente. Então, é óbvio que nós não somos contra os conteúdos curriculares, as disciplinas curriculares, não, nada disso. Mas aula, na verdade, não ensina. A aula não tem nada a ver com o processo de aprendizagem. Provas não avaliam coisa nenhuma em relação ao desenvolvimento do ser humano. Então, é preciso mudar. Mas não adianta apenas mudar a metodologia, não adianta apenas mudar a didática. Nós temos que ir mais fundo. Nós temos que mudar a filosofia que rege a educação. E o que o Espiritismo, então, oferta? Uma filosofia espiritualista. Para finalmente nos olharmos como almas ou espíritos imortais que somos. Querer discutir a vida não do ponto de vista desta ou daquela religião, mas desse ponto de vista moral. Você colocou bem, Ronaldo. Gente, virtude é virtude, valor é valor, respeito é respeito, ética é ética. Não tem que ficar fazendo torneio de palavras, jogo de ideias, porque aí nós vamos entrar na inversão dos valores. Como dizem os espíritos, o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Você está no bem quando você não prejudica ninguém. Quando você prejudica alguém, você fez o mal. E automaticamente você está ferindo a lei divina. E vai ter que responder por isso, seja já nesta existência ou em próxima encarnação. E os espíritos falam isso abertamente a Kardec, lá no Livro dos Espíritos, que eles falam, não faça torneio de palavras. Porque Kardec vai entrando com uma série de exemplos para saber qual seria a resposta dos espíritos para uma série de situações, e é quando eles fecham o assunto. Não faça torneio de palavras. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. E o bem é muito fácil, né? O bem é observar a lei divina. O bem é não prejudicar a ninguém. É como você colocou, Ronaldo, como se discute a educação moral. Sim, mas entendendo que moral é a regra de bem proceder uns para com os outros. Mesmo assim, você quer discutir? Não tem problema, o Espiritismo traz Jesus. Ou seja, o que é moral? É colocar em prática a grande regra educacional ensinada por Jesus. Ah, você quer saber qual é? É simples. Faça ao outro somente o que você deseja que o outro lhe faça. E é isso que está faltando ser trabalhado na educação. Eu vou dar uma leitura aqui que eu acho que o Marcos não conhece, só para memorizar, relembrar, mas o Marcos não conhece. A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício, de desenvolver sua inteligência e de lhes dar instrução própria às suas necessidades. Enfim, de formar o corpo e de lhe dar força e saúde. Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Não se pode esperar obter um bom sistema de educação e, por conseguinte, uma boa educação moral se não se tiver uma massa de educadores que compreendam verdadeiramente o objetivo de sua missão
e que tenham as qualidades necessárias para cumpri-la. Em resumo, a educação é o resultado de conjunto de hábitos adquiridos. Esses hábitos são eles próprios e o resultado de todas as impressões que os provocaram, e a direção dessas impressões depende unicamente dos pais e dos educadores. Acho que você nunca ouviu falar dessas frases, Marcos, é só para relembrarmos, porque está aí. Quem disse isso? Quem deixou essas frases? Eu fiz apenas uns trocadilhos ali, dando reticência, já pulando para outro, porque a síntese de tudo que nós estamos falando é isso. Mas depende unicamente dos pais e dos educadores. Quem foi que falou isso tudo, Marcos? Vai dar a referência agora você tem que dar a referência. Eu não vou dar, porque eu acho que você nunca ouviu falar deles. Gente, quem foi? Quem dá essa cola toda? Nós já falamos aqui várias vezes. Pois é. Essa fala é a fala espírita, né? É a fala dos... Todos os educadores espíritas, na verdade, têm essa fala, porque essa é a nossa consciência, essa é a nossa visão. Pesa sobre os ombros dos pais irresponsáveis e dos professores e professoras uma grande responsabilidade, porque a educação não se faz sozinha. Se nós abandonarmos o ser humano a si mesmo, ele vai ter muitas dificuldades para conseguir se desenvolver, tanto fisicamente, quanto moralmente, espiritualmente e intelectualmente. Infelizmente, não é, Ronaldo? Nós temos visto que boa parte dos professores é indiferente e insensível a tudo isso. Estou aqui recordando uma vez em que eu fui fazer era um seminário, né, para professores, a maioria professoras, e uma delas, então, pegou a palavra para me dizer que a situação estava muito complicada na escola, que os alunos estavam muito violentos, que era um problema atrás do outro, e que ela não sabia mais o que fazer, etc., etc., que dava vontade de abandonar tudo, porque isso, porque aquilo, e o salário, e as condições da própria escola, e porque não sei o quê. E ela falou. E aí me perguntou o que fazer. Então eu olhei para ela e para as demais assim, bem, tem solução. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esses alunos, esses que são difíceis, né, que estão te dando um trabalho enorme, vai separá-los da turma, vai levá-los para a direção lá da escola e vai solicitar à direção da escola a expulsão sumária desses alunos, colocá-los para fora da escola. Por que fazendo isso? O que vai acontecer? Tanto você quanto as suas colegas, professoras, vocês vão ficar só com os bons alunos, aqueles que não dão dor de cabeça, não dão trabalho. E, finalmente, você vai poder trabalhar, você vai poder fazer o que você quer fazer. Essa é a solução. E aí eu calei, fiquei quieto. Então, ela se entreolharam, ela olhou para mim e tal, e aí perguntou, mas, professor, é para fazer isso mesmo? O que você acha? O que você tem a me dizer? Não, porque eu não concordo. Por que você não concorda? Não, porque, como professora, eu preciso amar os meus alunos, eu tenho que me esforçar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e começou a falar uma série de coisas que o professor deveria fazer. Quando ela terminou, eu disse, olha, tá ótimo, que beleza, que coisa boa, porque é exatamente isso que tem que ser feito. Tanto com os chamados alunos bons, que não dão problema, quanto os alunos que são desafio, que são difíceis. Então, você já sabe o que tem que fazer. E como você já sabe o que tem que fazer, e parece que todo mundo concorda aqui, eu vou encerrar o seminário. Mas como assim o senhor vai encerrar o seminário? Eu vou porque eu não tenho mais nada a dizer. Vocês acabaram até de me ensinar o que tem que ser feito. Então, basta colocar em prática. Ah, mas aí é que é o problema. Então, vamos a uma nova pergunta. Por que é problema? Porque, teoricamente, você acabou de mostrar para mim que você conhece, que você sabe,
exatamente o que tem que ser feito. Ah, mas já sei, lá vem a vírgula, né? Entretanto, contudo, porém, sabe como é que é, etc., porque precisaria de apoio. Mas você é professora, você é pai, você é mãe, você é professor. Ou seja, você é um educador. Então, você precisa saber trabalhar com todos os desafios, com todas as situações, para educar. E tem que se educar. Agora, se você não está afim de se educar e enfrentar essa situação, aí eu tenho outra solução. Ah, é? Qual é a outra solução? Vai embora do magistério, vai fazer qualquer outra coisa da vida, mas não fica lá como professora, fica como educadora de conta, porque você não merece sequer esse título de professora. Marcos, e finalizando aqui, questão 208 do Livro dos Espíritos, 1857 para cá, hein? Só para lembrar. Pergunta: o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Resposta: exerce muito, pois já sabemos, pois, como já dissemos, perdão, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Questão 685A. Comentário de Allan Kardec ao elemento que não se ponderou bastante, sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. A educação, não a educação intelectual, mas a moral, nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Questão 917, comentário de Allan Kardec: a cura do egoísmo poderá ser prolongada porque as causas são numerosas, mas não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. Não é essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, Marcos. Agora é com você, finalizando. Bem, chegamos ao final de mais um Espiritismo e Educação. Agradecemos a você que nos acompanha, você que participou. E esses textos de Allan Kardec, calma, porque nós vamos também comentá-los, nós vamos fazer muitas reflexões em torno desses textos educacionais, tanto dos espíritos superiores quanto de Allan Kardec, nas próximas edições do nosso programa. Lembrando, Espiritismo e Educação vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, pela web rádio Estação da Luz. Amemos os nossos jovens. Nós não temos que amar apenas as crianças. Temos que respeitá-los e continuar a trabalhar com eles a educação moral acima de tudo, porque eles estão assumindo a sociedade humana e dependeremos deles, ainda que na nossa velhice e, com certeza, na próxima encarnação. Pensemos seriamente sobre isso. Um grande abraço a você, Ronaldo. Paz em todos os corações. Muito obrigado. Até semana que vem.